Mano, esse manhwa é muito louco. O cara simplesmente tinha um anel que fazia ele se teletransportar para o final do mundo e ainda por cima ele encontra uma namorada nessa história. Só que no começo dela já começa muito louco porque ele chega do nada naquele mundo com 2 baldes de tomate e nisso ele começa a fugir de um monte de monstros, principalmente que estavam dormindo, mas ele encontra com um monte de zumbi e de repente ele decide matar eles com o balde de tomate. Mas com certeza a alegria do nosso prota durou pouco, já que ele foi pego por uma mulher que estava muito estranha com um chicote, dizendo que iria torturar ele se não dissesse aonde ele tinha encontrado aqueles baldes de tomate. Ela então começou a perguntar qual era o nome do nosso protagonista, mas ele estava muito nervoso, já que ele não tinha outra opção senão responder tudo que ela perguntasse. Mas ela já tinha feito essa pergunta mais de 10 vezes e o nosso prota tinha respondido que o seu nome era Song e ele estava realmente só de passagem naquele lugar, mas ela não acreditava, já que o principal motivo para isso era a grande quantidade de tomates preciosos que ele estava carregando. Isso era muito raro de encontrar, já que havia muitos monstros lá fora e até mesmo vagabundos por aí, mas ele estava carregando 2 barris desses tomates preciosos, perguntando então se ele não tinha injetado algum tipo de anestésico ou droga naqueles tomates. A sua irmã até mesmo cuspiu eles na hora. E essa era a irmã mais nova que se chamava Shen, e ela disse que na verdade os tomates estavam bem gostosos, deveria ter avisado ela antes disso tudo. Ela estava comendo e poderia ter morrido, mas ela disse que no final só tinha um gostinho de agrotóxico e nada iria impedir ela de comer aquilo, irritando até um pouco a sua irmã, já que ela estava atrapalhando no interrogatório com o cara. O nosso prota não estava nem se importando mais com o tomate, a única coisa que ele queria era sair daquele lugar, perguntando se não poderia deixar ele embora primeiro. Porém a mulher lhe lançou uma chicoteada e deixou o nosso prota completamente arrepiado de medo. Ela então se aproximou do nosso prota e começou a chamar ele de ingênuo, já que ele tinha basicamente invadido a área delas e ainda por cima estava tentando esses truquezinhos para enganá-las, mas ela disse que isso não seria tão fácil. Dizendo então que ele deveria começar a dizer a verdade, caso contrário, ela iria iniciar um espancamento nele, e sem contar que iria fazer realmente ele apanhar de todas as formas possíveis, com toda a tecnologia que ela tinha. Agora só falta ele falar que vai arrancar o camaradinho do nosso prota, aí o negócio vai ficar feio mesmo. Então, ela começou a puxar o nosso prota e bater a cabeça dele no chão, falando que ele deveria afirmar aonde ele tinha conseguido todos aqueles tomates, e que também ele deveria falar se existiam mais por aí. E agora sim, Song tinha confirmado que ele tinha viajado para um lugar apocalíptico, já que ali um tomate estava valendo tudo isso, e a mulher tinha prendido ele nem por causa do território, mas sim por causa dos tomates, o que era mais doido ainda. Ela então começou a bater no nosso prota dizendo que ele deveria parar de pensar e falar rápido, já que ele estava construindo algo na sua mente e não iria contar a verdade, dizendo então que ele iria perder alguma coisa bem preciosa. Mas aí ele começou a ficar mais nervoso ainda e a mulher já ficou em cima do nosso prota falando que ele deveria contar, afirmando mais uma vez que ia arrebentar a cara do nosso prota agora. Agora sim, Song queria contar, parecia que o rosto dele era mais precioso. Então, ele começou a dizer, afirmando que realmente ele não tinha sido mandada por outra facção para aquele lugar. E nesse mesmo instante, ela jogou o nosso prota no chão como se não fosse nada. Mas ele começou a mentir, dizendo que na verdade tinha vindo de outra base para poder negociar com ela. Dizendo, entretanto, que se ela realmente ajudasse ele poderia arranjar mais tomates para ela, colocando então a sua vida em primeiro lugar para se salvar daquela situação, já que basicamente a única coisa que essas mulheres pensavam era em tomate. Mas a única coisa que ela prestou atenção foi que realmente ele disse que tinha ainda mais tomate do que aquilo. Ela até mesmo começou a perguntar que troca que realmente o nosso prota estava planejando fazer e o que ele queria que elas duas fizessem, perguntando se ele era um traficante de escravos, já que geralmente as pessoas conseguiam comprar escravos com alguma quantidade pequena de comida. E a irmãzinha no fundo massacrando todos os tomates que ela via pela frente, já que ela estava com fome pra caramba, mas mesmo assim ainda reclamava dizendo que alguns estavam azedos. Mas o mais estranho foi que ela começou a se levantar e gritar dizendo que ela queria tomates verdes. Acho que o lugar tava tão ruim que eles não sabiam o que era comida boa. A irmã dela até mesmo começou a dizer que queria comer ovos, porém a sua irmãzona disse que ela era uma idiota, dizendo que não poderia encontrar ovos naquele mundo, já que as galinhas tinham sofrido mutações e os ovos que elas faziam não eram comestíveis. Mano,
Que é isso, cara? Não dava nem pra comer um ovo. Lá ele. Nosso prota só pensava que realmente vegetais e até mesmo ovos, coisas tão básicas que ele poderia oferecer facilmente, estavam em total escassez naquele mundo, e ele pensou que realmente elas estavam morrendo de fome por um tempo, mas a comida ali era realmente muito escassa. Aproveitando então a oportunidade para virar o jogo, dizendo que ele encontraria os ovos para elas se elas soltassem ele. Song já começou a perguntar o que elas poderiam trocar com ele para que ele desse a comida que ele tem. Ele disse até mesmo que tinha pais gravemente doentes para poder cuidar e que ele precisaria de coisas valiosas. Mano, o cara só pensa na grana. Se ele desse realmente um galo para elas de calça, eu acho que o bagulho já tinha ficado louco já. As meninas tinham explodido de tanta emoção. Meu Deus. Mano, só pensa na grana. E além disso, ele não quis mencionar que a sua irmã precisava de dinheiro para a educação. Então ele chegou ali de repente e nem sabia como funcionava as escolas naquele lugar. Então ele achou que ele poderia lucrar só falando isso do seu pai. Então a mulher começou a dizer que ali eles tinham armas a laser e módulos de energia, que serviam muito naquele apocalipse, principalmente para você poder se movimentar com as motos, que se realmente ele não sabia, ele até mesmo poderia conseguir uma escrava com várias opções e mulheres bonitas com boa aparência também, já que realmente elas poderiam ser trocadas por uma dúzia de ovos. Mas o mais louco foi que o nosso prota gostou realmente da intenção de ter uma mulher comprada só para ele. Realmente, ele começou a pensar que estava no paraíso, já que com alguns tomates ele conseguiria umas mulheres bonitas. Ele então puxou a blusa do nosso prota com muita força, perguntando se ele realmente estava envolvido com esses mercadores de escravos, afirmando então que ele deveria estar envolvido com eles. Porém, o nosso prota já começou a falar para ela relaxar, dizendo que ele não tinha nenhum envolvimento por enquanto. Avisando então a ela que a única coisa que ele queria era realmente trocar por algo valioso, como joias, diamantes e ouro. Eles começaram até a achar que ele era maluco, perguntando se ele não via o terreno deserto que estava lá fora, já que o principal quesito que estava faltando era a comida, mas o nosso prota só queria dinheiro, meu parceiro. Ela ainda avisou a Song que aquelas coisas não valiam nada há muito tempo, principalmente com o avanço da tecnologia. Nosso prota, porém, era um ótimo mentiroso e ele começou a dizer que na base dele, eles eram ricaços em alimento, precisavam demais dessas coisas para saber, mesmo que não fosse algo muito valioso, era extremamente útil e agradável para as suas mulheres, dizendo que realmente elas precisavam de comida e ele de ouro, prata e joias. E esse era o acordo, e se ela quisesse eles poderiam combinar de ser assim. Ela continuou perguntando se ele tinha certeza que conseguiria distribuir essa grande quantidade de comida mesmo diante de toda aquela radiação. Ele, porém, confirmou dizendo que ele tinha tanta comida que ele poderia vir aqui todos os dias distribuir, desde que ela concordasse em acomodar ele. Porém, a mulher não concordou, dizendo que eles não ofereciam serviços especiais. Ele então explicou que na verdade ela tinha entendido mal, já que ele só estava tentando dizer que ao chegar ali esperava que as duas garantissem a segurança pessoal dele. Então perguntou se isso era demais, já que ele começou a pensar que essas duas tinham poder mais que o suficiente para conseguir mantê-lo vivo. Após isso, as duas concordaram, já que elas não teriam que ser guarda-costas de um cara que andava basicamente com 1 milhão em comida por aí, finalizando o acordo então, mas eles gostariam de firmar primeiramente qual seria o pagamento adequado para as transações que elas iriam fazer com ele. Ele começou então a apontar sua mão para o balde, dizendo que um tomate pode ser trocado por 10 quilos de ouro e os outros itens de valor semelhante, e ele deveria realmente levar os baldes juntos, já que basicamente aquilo também era muito pesado. O nosso prota estava querendo vender até caro o balde de ferro, meu parceiro. O cara era realmente muito pão duro. Mas ele tentou confirmar o acordo se tremendo de medo, pensando que aquilo era loucura. Mas, mesmo assim, aquela mulher aceitou, dizendo que não teria problema nenhum. Ela até começou a dizer que para iniciar as provisões, aqueles tomates dele seriam o início das negociações, e agora ela ficaria com todos eles, e o nosso prota estava bem tranquilo, já que ele iria sair vivo, ainda por cima com bastante ouro. Então ele começou a se despedir delas, dizendo que iria embora, porém de repente surgiu um socaço na parede do lado do rosto do nosso prota, deixando ele completamente abalado, dizendo que sair daquele lugar não era uma opção, já que fora da fábrica era um lugar que não tinha sido completamente examinado, e com isso as bestas mutantes estavam naquela área e poderiam matar ele facilmente. Ele começou a perguntar se no mínimo ele poderia ir no banheiro, já que o nosso prota estava muito apertado, quase fazendo xixi nas calças.
A menina já começou a ficar enojada, achando que o nosso prota era realmente bem nojento. Mas aquilo na verdade era só uma desculpa para ele poder finalmente escapar daquele lugar. Mas a coisa mais louca é que ele queria entender a razão de tudo isso ter acontecido com ele hoje, já que tudo isso foi graças a um anel que ele encontrou. E a culpa de tudo isso era devido ao anel que estava no seu dedo, e ele estava brilhando bastante, já que aquilo tinha causado um salto dimensional naquele dia, e ele tinha sido levado para o final do mundo. Mas então ele queria descobrir como ele voltava para casa, e ele decidiu então tirar o anel e colocar de novo. Foi aí que de repente o anel começou a brilhar novamente em sua mão e o teleporte começou a abrir novamente, levando ele de volta à sua dimensão original. Em questão de instantes, ele tinha saído de um lugar que era totalmente apocalíptico e tinha voltado à região aonde ele morava, mas o problema é que naquele lugar a família dele estava cheia de dívidas, já que ele era o único que trabalhava naquele lugar. E quando ele chegou em casa, ele percebeu que finalmente estava de volta depois de ter passado por tudo aquilo e ele ter ficado bem cansado. Ele então começou a pensar que esse anel era muito poderoso mesmo, e ele queria até ver se conseguia outros para ir em outras dimensões, mas a questão é que um velho tinha vendido para ele na rua por 199 ienes, e ele achou que era realmente algo estranho, mas de início ele aceitou, acreditando naquele velho. Mas a questão era agora aonde aquele velho estava e de onde. Mas ele se lembrou que o velho tinha sido expulso pela polícia por estar vendendo coisas em algum lugar que não podia. Pensando então que aquele velho poderia ter mais coisas úteis, e agora ele precisava dar um jeito de encontrar ele. Porém, de repente, vemos que alguém começou a chamar a atenção do nosso prota e começou a gritar com ele, dizendo que deveria pagar o que deve. A vida do nosso protinha era tão miserável que ele vivia se escondendo das pessoas que ele devia, igual o seu Madruga. A mulher começou a gritar ainda mais com o nosso prota enquanto ele tentava fugir, dizendo que elas precisavam do dinheiro realmente, já que o filho dela iria fazer faculdade em breve. E mais uma vez ele teve que se humilhar para tia Zeng, dizendo que deveria dar mais alguns dias para ele, que iria pagar quando tivesse o dinheiro. A situação com ele estava tão difícil que basicamente ele tinha combinado com ela que pagaria em 1 ano, mas já fazia anos que ele estava enrolando a véia. Tadinha dela. Até entendo ela agora, é muito ruim ficar devendo alguém, mano. E ainda por cima o nosso prota começou a dizer que iria pagar 10.000 ienes em 3 dias e mais 1.000 ienes por causa dos juros e o atraso. Mas incrivelmente a mulher começou a humilhar o nosso prota, dizendo que eles eram todos perdedores e que ele e a sua família poderiam dar algo em troca em vez de fazer isso, já que ela estava esperando há cerca de 5 anos. Mas o nosso prota começou a ficar muito irritado com toda essa situação e de repente o cara lançou um soco no muro, machucando a mão dele todinha, e a véia já começou a ficar nervosa. Enquanto isso, ele afirmou novamente que ele iria pagar a mulher no dia seguinte e ele teria o dinheiro inteiro, dizendo que ela deveria acreditar nele, já que ela não tinha outra escolha mesmo. E ainda mandou a velha sair dali, e nesse momento a velha já começou a pensar que se ela não saísse ela ia acabar morrendo naquele lugar, já que o homem estava irritado mesmo devendo ela. E a velha ainda saiu ameaçando o nosso prota, já toda suada de medo, dizendo que se ele não pagasse amanhã, encontraria alguém pra fazer ele pagar, se é que você me entende, né? Ia matar o prota. E essa era realmente a única oportunidade que o nosso protagonista teria que aproveitar para finalmente dar uma vida melhor e digna à sua família. Então ele decidiu pegar todos os vegetais que ele tinha de disponível na sua casa e também alguns alimentos que aparentemente eram muito baratos para poder levar junto com o teleporte, dizendo que agora já estava na hora dele ir. Então ele ativou mais uma vez a habilidade do anel, retirando e colocando novamente. Nesse mesmo momento surgiu novamente outro buraco dimensional que levaria o nosso prota de novo ao apocalipse, e ele chegando lá, chegou já todo alegre e felizinho, dizendo que realmente agora ele ia conseguir levar os alimentos, mas a mulher já apontou na hora, na cara dele, pensando então que ele ia morrer nessa hora, mas quando se virou, era graças a Deus uma das mulheres que ele tinha feito o acordo, e ela perguntou o porquê ele tinha demorado tanto. Ela até começou a ficar muito irritada, dizendo que no dia anterior ele tinha desaparecido completamente, e ela não conseguiu nem sequer seguir os rastros dele, e ele ficou nervoso com a arma na cabeça, pensando o que essa mulher poderia fazer.
Mas ele começou a pensar que isso deveria ser normal no apocalipse, ser ameaçado toda hora por uma mulher apontando uma arma na sua cabeça, onde isso é normal. Então ele se virou como se nada realmente tivesse acontecido, dizendo às duas que ele tinha trago comida. E ele também trouxe vegetais e ovos, meu parceiro, a coisa mais rara daquele lugar, ovos. E agora ele disse que realmente iria mostrar para elas. E quando ele se virou, a mala já tinha sumido e a irmã dela já tinha pegado aquela comida para devorar tudinho, meu parceiro. Nem ela mesma acreditou que aquilo era verdade. Elas começaram a babar na mesma hora, vendo cenoura, alface, tomate e batata e uma cartela de ovos por apenas R$10. A outra mulher até ficou meio admirada com o nosso protagonista, mas ela tentou manter a postura de mulher séria para não cair na fichinha dele. Então ela falou que agora eles iriam cozinhar e o nosso prota disse que estava tudo bem, já que ele era especialista em fazer comida. Ele colocou até os vegetais para cozinhar numa água quente e elas começaram a comer aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Elas ficavam até agoradinhas pensando na comida que o nosso prota tinha dado para elas. A irmã mais velha ainda continuava desconfiada do nosso protagonista e começou a perguntar se ele estava escondendo a comida em algum lugar por perto. E a irmã mais nova dizia que fazia muito tempo que eles não comiam vegetais tão frescos, mas ela nem tinha tanta idade assim pra ficar reclamando. Vai que ela comeu a última alface dela quando tinha 2 anos de idade, né? Complicado, né? Então disse que o nosso protagonista só tinha essa opção, principalmente porque a base dela tinha 10 km de distância, sem zumbis, e depois disso era simplesmente um monte de zumbi, meu parceiro. Porém, nosso protinha, sendo ligeiro, já começou a dizer que quando ele saía, ele sempre levava comida suficiente com ele, senão ele não teria como comer e beber. Sabendo que o nosso proto não ia entregar tanto assim do que ele estava fazendo, começou a dizer que onde eles estavam não era um subúrbio, mas sim a oeste da cidade de Lindian, e apenas áreas residenciais por perto, e sem cofres ali. Eles deveriam ir a outro lugar para poder conquistar o ouro que o nosso protagonista estava querendo. Mesmo se houvesse cofres naquela área, eles não teriam material suficiente para poder abrir. E deixou o nosso protagonista bem irritado, pensando que ela iria cumprir com a parte dela do plano, já que agora ele teria que se preocupar com a agiota que iria caçar ele, e o agiota ainda seria o da sua tia. Mas ainda por cima ela disse que ainda havia vilas por perto, e eles poderiam pegar alguma coisa lá, e ainda dizendo que ela tinha acabado de encher a barriga, e por que ele tinha tanta pressa para achar esse ouro. Então ela pediu para sua irmã Jiamei ficar na base e proteger ela, enquanto ela fosse sair com ele para poder achar aquele ouro, já que agora estava na hora de pagar a dívida dela. Prota, porém, achou estranho que ela pudesse fazer isso sozinha, perguntando se a sua irmã não fosse vir junto com ela. E ela já começou a dizer: poxa, sei lá que você é burro, mano, pelo amor de Deus, cara. Acabamos de vasculhar essa área inteirinha em busca de mutante e você tá me perguntando se minha irmã é capaz de não proteger a base sozinha? E nesse momento, ela falou ao nosso Prota que eles iriam andar um pouco de moto. Porém, o nosso Prota era realmente um cara comum que tinha viajado para o futuro, e agora realmente ele estava entrando em pânico pela primeira vez. Então, antes deles irem, ela entregou um bracelete para o nosso protagonista, mas ele, observando aquilo, perguntou o que era e como funcionava. Ela achou mais estranho ainda por ele não conhecer esse tipo de item, já que era um item bem simples. Song, porém, começou a dizer a ela que ele nunca na vida dele tinha combatido alguma coisa, e ainda por cima nunca tinha nem visto um desses monstros que ela tinha mencionado antes. Mas era um simples comunicador que fazia com que você tivesse contato com a sua equipe, e ele também captava a radiação do local, dizendo se você poderia ficar lá por muito tempo ou não. Então, ela puxou o nosso protagonista para cima da moto, dizendo que ele deveria ir logo com ela, já que eles estavam perdendo muito tempo. E meu parceiro, era um motão, hein? Que moto bonita, eu teria uma dessa. Então, ela montou em cima da moto dizendo que o nosso protagonista deveria se sentar ali logo. Porém, ele pensou se ele realmente podia fazer isso, mas ele já estava lá e grudadinho com ela. Mas ela achou estranho que ele estava com tanto medo para segurar na cintura dela. Ele ficou todo intimidado, já que a mulher não queria deixar de jeito nenhum. Mas não teve outro jeito, já que ele não sabia andar de moto primeiro. Então ele teria que ir a viagem toda segurando na cintura dela, quando de repente ela ativou a moto dela. E meu parceiro, a moto voava, olha que legal. E ele começou a ficar bem doido, sabendo que a tecnologia daquele lugar era realmente diferente da atual. Então ele se agarrou mais ainda nela, deixando a menina toda cheia de vergonha, perguntando o que ele estava fazendo. Mas parecia que ele não sabia de nada mesmo, então ela resolveu deixar por enquanto. Então ela ativou a velocidade da moto e eles começaram a flutuar em direção ao destino.
Durante o caminho todo, o nosso protagonista, observando tudo aquilo, pensou que tinha algo de errado, já que parecia tudo muito quieto e parecia também que o lugar aceitava plantações, o que não condizia com o que ela estava falando. E ela, para mostrar a verdade para o nosso protagonista, decidiu parar a moto por um instante. E em questão de segundos, no mesmo momento que ela parou a moto, um rato, de repente, começou a surgir naturalmente da natureza, e ainda por cima pulou em direção a elas, e ele estava todo infectado, com umas gosmas e ainda por cima todo careca. E nesse momento ele ficou muito nervoso, dizendo que teria que matar aquele bicho. Porém, a mulher, sendo sagaz, já sacou-lhe uma pistola e deu um tirambaço no cabeça do rato, dizendo que ele deveria relaxar, já que ela já estava acostumada a resolver essas coisas. Então, de costume, o rato já caiu de F ali. Então ele disse que realmente aquilo era estranho, já que não era um rato normal, e ela começou a explicar que tudo isso era por causa da radiação que estava fazendo os animais se transformarem em aberrações. E enquanto isso, a alimentação estava muito escassa por causa dos alimentos serem basicamente ele informou o nosso protagonista que as armas de fogo naquele mundo não valiam nada, já que elas só eram úteis para matar insetos como esse rato. Dizendo ao nosso prota que com um ovo ele conseguiria equipamentos muito melhores do que uma simples pistola, principalmente na base de Lean. Nesse instante, o nosso protagonista pensou que uma arma por um ovo era loucura, já que ele poderia comprar um monte de armas naquele lugar e levar para o mundo, mas ele pensou bem que se ele fizesse isso ele poderia ser preso, então deixa quieto. Eles então começaram a se aproximar da região onde tinha muitas casas ricas. Infelizmente, a radiação estava grande em algumas áreas daquele lugar e eles precisavam realmente tomar muito cuidado para não morrer. Eles estavam indo em direção a uma das maiores mansões que estava reservada naquele lugar, e ela decidiu levar simplesmente 2 pistolas, já que seria o suficiente para poder lidar com alguns ratos ou tipos de monstros pequenos de radiação que entrassem naquela zona, avisando seriamente ao nosso protagonista que ele não deveria ficar longe dela e nem ir na frente, já que ela seria a proteção dele. E ele começou a correr para se aproximar dela, principalmente porque ele não sabia de nada sobre aquele lugar. Acho que um simples rato matava o nosso prótein. Mas a única coisa que ela não contou ao nosso protagonista é que aquela área não pertencia a ela, basicamente estava na posse de outra pessoa. Song, porém, estava entrando naquele lugar pensando que talvez ele não deveria fazer aquilo, já que ele estaria roubando alguém, mas chegando lá, ele viu que não tinha ninguém naquela casa e aparentava tudo estar bem, e ainda por cima estava tudo bem limpo. Ela, porém, chamou a atenção do nosso prota, dizendo que ele estava sendo muito lento, dizendo que eles tinham que voltar antes que escurecesse, já que se isso acontecesse poderia ser muito pior pelos monstros que eles iriam enfrentar, avisando a Song que eles iriam diretamente para o quarto principal, já que seria o ideal local para se guardar um cofre. Nosso prota então começou a dizer a ela que não aparentava ter nada naquele lugar, mas ela começou a olhar aquele espelho e achar estranho, decidindo então dar-lhe uma bicuda naquele espelho, e em questão de instante começou a vidraçaria a cair, e o nosso prota percebeu que estava fazendo muito barulho, mas tinha algo de estranho naquele vidro, e ela viu então que na verdade era um cofre gigantesco, e o nosso prota até percebeu que aquilo era incrível, já pelo tamanho daquele negócio devia ter muito dinheiro lá dentro, já que aquilo estava realmente secretamente escondido. Então ela pensou que aquilo não tinha valor nenhum, disparando então em direção ao cofre, mas isso era bem inusitado. Geralmente um tiro não atravessaria, mas a pistola dela conseguiu fazer isso. Era como se aquele cofre fosse de papel para a arma dela, abrindo então e encontrando um barco de ouro. Simplesmente o nosso protagonista, vendo aquilo, ficou maravilhado. Ele ficou impressionado, já que aquilo ali poderia fazer ele e a família dele saírem do lixo ao luxo, perguntando a Song se ele tinha se interessado por algo que estava naquele lugar, já que se realmente ele não gostasse de nada, eles poderiam arrumar tudo e ir para outro lugar. Mas não deu outra, aquele barco de ouro maciço foi o suficiente para agradar o nosso protagonista, deixando ele totalmente vidrado naquilo, e ainda por cima ele encontrou um anel que parecia ser igual ao dele, e decidiu pegar então, aproveitando, já que poderia ser algo importante. O principal motivo para ele ter pego aquele anel era porque ele estava bem isolado na sala, dizendo então que eles estavam prontos para ir, enquanto o nosso prota não soltava aquele barco de jeito nenhum, já que enquanto eles pensavam que estava tudo bem, começou a acontecer um tiroteio do lado de fora da casa. A única pessoa que tinha ouvido isso era simplesmente a mulher que estava com o nosso protagonista, já que ele não tinha ouvido nada, e ela estava muito atenta para poder cuidar dele, correndo em direção à janela. Mas o mais inusitado é que o nosso protagonista
protagonista poderia sair dali a qualquer momento. E o nosso protagonista, que não entendia nada, começou a perguntar se era algum amigo dela ou algo do tipo, mas ela percebeu que não, dizendo que o nosso prota deveria ficar ligado, já que não teria um amigo nessas horas. Informou o nosso protagonista que aqueles eram mercadores de escravos, mas eles estavam passando por uma situação delicada, aonde infelizmente acabaram encontrando alguns monstros mutantes, mas estes monstros na verdade eram vespas, e essas vespas tinham basicamente tiros e disparos que pareciam como uma bala. Literalmente, as vespas que moravam no RJ se transformaram em mutantes. Ela então começou a pensar que se na verdade ela usasse essa brecha para poder atacar eles, ela teria uma chance de acabar com esses colonizadores de escravos. A menina então toda atlética já deu um salto lá de cima de 2 andares e caiu ilesa lá embaixo. O nosso protagonista decidiu fazer a mesma coisa, só que quando ele caiu, a perna dele quase quebrou, meu parceiro. Ficou até manco o bichinho, tadinho, de tanta dor que ele começou a sentir. E ela disse que realmente ele era muito horrível em pular. O mais louco foi que ela disse que ele realmente estava em uma péssima forma, dizendo que era possível que ele tivesse sido injetado com deficiência genética, meu parceiro. Ela começou a dizer que a genética dele era horrível e depois... Caraca! E enquanto eles corriam em direção aos caras, ela simplesmente percebeu que acabou se distraindo e passando demais do ponto. E o homem, vendo ela, já disse que ela deveria parar ali mesmo e vir ajudar eles. As vespas estavam tão sinistras que tinham arrancado um pedaço da cabeça do cara. Porém, ela deu uma balada no cara, dizendo que não iria ajudar de jeito nenhum. O nosso protagonista, ele não tinha habilidade nenhuma com arma, mas isso também a mulher não sabia, né? Então, ela simplesmente entregou uma arma pro nosso prota e disse que ele deveria ajudar ela a matar os caras. Porém, o nosso prota não entendeu nada, já que principalmente ele não tinha e nem sabia usar uma arma direito. Só que agora as balas tinham parado de ir em direção à vespa e começaram a voar em direção à mulher também, já que agora ela estava como rival daqueles caras, e o nosso prota pensou que ele teria que aprender na hora a usar aquela arma. Então ele disse que iria dar cobertura para ela enquanto ela corresse. Ela pensou então que aquilo seria uma péssima ideia, e pro azar dela, ela tinha aceitado o emprego dele. Porém, ela tinha um bracelete onde ela conseguia guardar uma grande quantidade de itens, e ela sacou de lá, meu parceiro, uma granada de fumaça que ela iria usar para distrair os homens e sair correndo, já que o nosso protagonista não sabia atirar, então eles não conseguiriam acabar com esses mercadores de escravos. Ela então lançou essas 2 granadas de fumaça em direção àqueles mercadores, distraindo todos eles, e alguns até ficaram meio feridos, já que no meio delas tinha uma granada que explodia de verdade. Enquanto eles ficaram cegos, eles começaram a atirar em direção a eles de forma inusitada. Eles não sabiam que isso estava acontecendo, já que eles estavam cegos, e ainda por cima um dos tiros chegou perto da mulher e atravessou o escudo dela, acertando ela diretamente e fazendo com que ela ficasse bem ferida. Só que nesse momento, o nosso protagonista, vendo que ela estava sangrando pra caramba, percebeu que talvez fosse o fim da mulher. Mas felizmente, aquele tiro de fuzil não conseguiu perfurar demais graças ao escudo dela e acabou pegando de raspão no seu braço. E então ela disse ao nosso protagonista que eles deveriam continuar correndo em direção à moto. E ele, vendo tudo aquilo, começou a disparar em direção a eles, enquanto os tiros também vinham na sua direção. E ela então começou a correr, mas graças às vespas atiradoras do RJ, eles conseguiram fugir, já que as vespas acabaram dando cobertura para eles. E ela então começou a ver vespas vindo na direção dela também, mas ela rapidamente saltou e disparou em direção a ela, atirando várias vezes então em direção àquela vespa que estava na frente delas. Porém, a grande quantidade delas fazia aumentar, e ainda por cima o bicho trabalhava em unidade, então ela saltou em direção à moto dela e disse que o nosso protagonista deveria vir logo, já que algum tiro poderia vir e acertá-los. Porém, o nosso prota, já sendo esperto, já saltou e segurando a mão da mulher para fugir daquele lugar. E em questão de instantes, eles já estavam muito longe dali. E enquanto isso, os mercadores de escravos ficaram muito irritados, já que os dois estavam indo embora em segurança e deixando eles no meio daquele tiroteio todo com aqueles monstros mutantes. E após eles terem chegado no galpão onde elas moravam, ela ficou bem irritada com o nosso protagonista, principalmente por descobrir que ele nem tinha as habilidades básicas para poder sobreviver no apocalipse, avisando que ele nunca tinha passado por isso e pedindo de sinceras desculpas a ela, dizendo que da próxima vez ele não iria se conter e também que iria dar o seu melhor na batalha.
Enquanto isso acontecia, a sua irmã mais nova fechava o seu ferimento. Porém, ela irritada já lançou uma direta no nosso protagonista, dizendo que ele deveria treinar sua habilidade de tiro, já que não poderia contar com ele na habilidade de luta, principalmente porque ele era quase todo esquelético. Mano, que maldade, cara. O cara não tinha nem comida direito pra comer na vida anterior e agora que ele tá se dando bem com alface. Aqui já começa as loucuras de Mahá, porque primeiramente colocou a bandagem no braço da menina, mas ela começou a usar um negócio que curava o braço dela automaticamente. Meu parceiro, isso aqui foi sem noção nenhuma, mas o nosso Protem ficou impressionado com a injeção que tinha sido usada, já que apenas uma injeção curou o ferimento de bala inteirinho, e ele começou a dizer que aquilo era incrível, se perguntando se talvez aquilo poderia curar a doença dos seus pais. Ele então percebeu que as meninas iriam ficar super bem e decidiu então dizer adeus a ela, dizendo que tinha algo para fazer e via ela da próxima vez. Elas não queriam muito que o nosso protagonista fosse, e ainda por cima elas queriam manter ele ali para poder descobrir aonde ele arranjava tanta comida, mas ele deu um migué e começou a correr para fugir delas. E aí, tudo bom? Eu tenho certeza que você gosta de ficar cheiroso e merece ter um perfume. Ainda por cima, a qualidade desse perfume é muito boa, a fixação dele chega a ser de 6 a 8 horas e eu indico demais para você, eu mesmo tenho os meus. A empresa é tão completa que chega até mesmo a vender hidratante e muito mais coisas, dá uma olhadinha lá no site no link na descrição. Vendemos também perfumes importados, similares ao Hugo Boss, Latitude, até mesmo Ferrari Black e muito mais. Dá uma olhada na descrição se você acha que você merece ter um desse. Lembrando também que o frete é gratuito em compras acima de R$100 e eles dividem em 5 vezes sem juros. E antes que ele fosse, ele disse que para compensar o tiro que ela tomou, ele iria trazer uma comida bem deliciosa para ela na próxima vez. E após se afastar um pouco, ele começou a olhar bem em volta para ver se tinha alguém observando ele. Mas, então, ele se preparou para ativar a habilidade do anel. E em questão de instantes, o teleporte começou a ser ativado. E de repente, alguém começou a aparecer atrás do nosso protagonista. E era a irmãzinha mais nova ali, só que ela não conseguiu perceber nada. A única coisa foi que ela viu uns resquícios de teleporte, mas não sabia o que era, então ela deu o nosso prota como desaparecido. Enquanto isso, a Lia estava percebendo que a armadura dela tinha sido completamente destruída e ela não poderia continuar usando mais, quando a sua irmã começou a conversar com ela, dizendo que aquele cara tinha sumido completamente e o nosso prota Song já estava bem longe em outra dimensão, o que deixou as meninas bem irritadas, já que de jeito nenhum elas conseguiam descobrir o que ele estava fazendo, pensando para si mesma que realmente aquele homem era um homaço completo. Mas na situação que ela estava, ela se sentou e começou a pensar o que ela deveria na verdade fazer em seguida, já que não sabia se o nosso prota realmente voltaria com a comida e que agora ela estava sem a armadura. Já em outra dimensão, o nosso prota já estava pensando em toda a graninha que ele iria receber com esse barco que ele iria vender, já pensando que a situação e a vida na sua casa iria melhorar muito. Mas antes disso, ele precisava pesquisar um pouco a respeito do preço do ouro, e ele não sabia nada sobre isso. A atendente do local das joias começou até a achar estranho o comportamento do nosso prota, já que ele estava lá há mais de meia hora só observando as peças e não levava nada. O que ele estava fazendo era ver e calcular o peso de acordo com a qualidade do ouro. Ela até reclamou dizendo que ele já estava assistindo aquilo há muito tempo, perguntando se ela poderia ajudá-lo em alguma coisa. Foi aí então que ele perguntou se ela aceitava peças de ouro para venda. Mas infelizmente, para o nosso protagonista entregar o ouro dele, ele precisava ter um recibo a respeito daquele ouro, dizendo que eles não aceitavam ouro de fonte desconhecida. E a mulher realmente estava tão irritada, já que o nosso prota fez ela perder o tempo dela. E então ele disse adeus, dizendo que talvez ele voltasse. Mas antes ele ia passar em outro lugar, já que a sua principal missão era vender esse ouro, não importa o que acontecesse, para pagar aquela tia que estava quase querendo matar ele. Mas na real quem estava com mais medo era ela, e o nosso protagonista começou a correr por vários lugares, com a intenção de vender o ouro, mas a única coisa que acontecia é que diziam que ele estava roubando o ouro, e até em outros lugares chegaram até mesmo a chutar a bunda do nosso protagonista, mandando ele embora de lá, já que a quantidade de ouro que ele tinha era muito grande. Então, até mesmo um velho que parecia ser muito malandro tentou oferecer R$100 para ele, dizendo que ele não conseguiria vender em lugar nenhum. E após todo esse momento, o nosso prota já estava completamente decepcionado, já que tinha se passado o dia inteiro e ele não tinha conseguido vender aquele bendito ouro.
E nunca pensou que seria tão difícil vender algo na sua vida, já que precisava de nota fiscal. Porém, de repente, um homem apareceu na frente do nosso prota, aparentemente suspeito, perguntando quantas peças de ouro ele queria vender. E o nosso prota disse que sim, que ele estava vendendo ouro. E de repente, vemos que era um homem aparentemente japonês e coreano. Então aquele senhor convidou o nosso protagonista para humildemente ir no seu estabelecimento para que pudesse apresentar o ouro para ele. E ele chegando lá, ele disse que realmente ele era bem-vindo e que ali ele não precisava de nota fiscal. Então deveria mostrar as peças para ele, para que ele pudesse analisar e ver um valor justo para o nosso protagonista. Nessa altura do campeonato, nosso prota nem ligou e já lançou aquele barcaço de ouro na frente do cara. E o cara, observando aquilo, ficou realmente impressionado. Mas o mais incrível é que aquilo era um veleiro e completamente feito a ouro. E as peças estavam em perfeito estado. E o nosso prota mostrando aquilo fez o homem se admirar ainda mais pelo valor, dizendo que aquilo era realmente muito caro. E ele estava disposto a pagar um ótimo preço por aquilo. Não só pela obra, mas também eles tinham que ver o peso, disse o nosso protagonista. Então o cara começou a colocar numa balança e meu parceiro deu mais de 1.796 mil gramas. Isso é muito dinheiro. E o cara começou a dizer que pela obra de arte e pelo peso realmente daria muito dinheiro. E se o nosso prota estaria disposto a receber um valor. O nosso protagonista já aceitou o valor de imediato, principalmente por ser muito alto. Então, de questão de segundos, ele começou a pensar que realmente valia muito a pena. E o homem ainda disse que se ele tivesse mais peças de ouro, deveria trazer para ele ver. Em questão de instantes, todo o dinheiro estava na sua conta bancária. A Receita Federal vendo isso, do nada um pobre ficando rico. Após isso, o nosso protagonista já estava tirando onda, ele finalmente já sabe que é homem e agora ele tem que pagar a dívida dele. Então ele bateu na casa da mulher e a mulher estava assustada pensando que na verdade ele ia matar ela. Nosso prota já falou que queria que ela saísse de casa para pagar logo ela, dizendo que ele iria fazer uma transferência via Pix. Dizendo então que o nosso protagonista devia entrar e fazer diretamente para o filho dela, já que ela não entendia nada disso. Rapaz, isso é um velho de respeito. Porém, o filho dela achou estranho que a sua mãe estava deixando aquele cara entrar. Mas então, ela disse que ela iria resolver a questão da transferência bancária. Então ele achou estranho que esse cara tinha dinheiro, pensando que ele simplesmente estava mentindo o tempo todo. Mas ele disse que iria fazer uma transferência mobile e o cara já mostrou o Pix para ele. Então nosso plotinho já começou a escanear aquele QR Code. O homem então, vendo que realmente o dinheiro caiu na conta, ele achou estranho que tinha 12 mil, pensando que ele estava passando eles para trás ou querendo cobrar algo futuramente. Mas, na final, ele disse que ele era um homem de verdade e ele tinha que ser grato. E mesmo que tivesse sido educado a vida toda, qual era a diferença entre um animal e um homem sem boas maneiras básicas? Dizendo que os outros 2 mil foram a respeito dos juros que ele tinha atrasado. Nesse exato momento, o nosso protagonista ficou muito irritado, já que aquele gordinho estava insultando a família dele. E se ele dissesse mais uma palavra sobre a sua família, ele iria acabar com a cara do gordinho e também com a sua tia, avisando que faria ele se arrepender rapidinho. Rapaz, tá parecendo o protagonista do outro manhwa que quase espancou a criança por causa de um chocolate, meu irmão. Esse homem cheinho ainda começou a peitar o nosso protagonista perguntando quem ele era pra poder ter ameaçado ele assim. O sangue subiu na hora do nosso protagonista perguntando se queria apanhar naquele mesmo momento. O gordinho já começou a tremer nas bases, falando, não, que isso, rapaz, que isso não, realmente o cara tá brincando não. Mas o nosso prota era realmente tão humilde que com o dinheiro todo que ele tinha ganho com aquele ouro, ele só comprou um casaco e ele começou a se perguntar o porquê dele não comprar uma casa nova e sair daquele lugar. Pensando então que talvez mais tarde ele desse uma olhada nessa questão e comprasse uma casa nova para ele e a sua família. Mas a partir disso, ele decidiu voltar no futuro, levando então mais comidas para as meninas, só que dessa vez ele estava recheado, meu parceiro. O cara levou mais de 3 sacolas de comida. Aquilo era como se fosse 1 bilhão. Ele já chegou jogando as 3 sacolas no chão, impressionando as meninas. E como de costume, a menina já apontou a arma na cara do nosso protagonista e ele, não, tá de boa, não mata eu não. Pensar, tá de boa, né? Não, a menina tava apontando um canhão pro nosso protagonista, cara. Não tinha nem necessidade disso. Mas ela perguntou se realmente era o nosso prota, já que ele tava um pouquinho mudado, né? Mas não tanto, né? Mas principalmente por causa do casaco novo que ele comprou. Eu até estranhei isso, já que ele não tinha mudado tanto. Vai que, né, no futuro tem como se vestir de outra pessoa, a gente não sabe, né? Então, ela já começou a perguntar pro nosso prota o que ele estava fazendo ali de novo.
principalmente porque as negociações entre eles já tinham acabado. O cara, porém, começou a responder à altura e disse que não era da conta dela. Rapaz, o cara começou a virar machão do nada. A menina já tava com raiva dele e ficou com mais raiva ainda depois dessa resposta. E ela começou a dizer que ele tinha fugido ontem do nada e agora o que ele queria de volta daquele lugar. Ele ainda por cima começou a dizer que era por causa da sua irmã. Então a menina já começou a gritar com ele, dizendo que na verdade ele deveria trazer a irmã dele então pra ali. Mas ele disse que na verdade a sua irmã ficaria bem desconfortável naquele lugar. Rapaz, daqui a pouco essa mentira tem perna curta, hein? Cuidado que ela vai te pegar, hein? Nosso prota já lançou que a irmã dele era muito agressiva e ainda por cima ela não confiava em ninguém além dele. Então seria quase impossível fazer isso. Então as duas irmãs começaram a pensar que talvez fosse verdade. Era a primeira vez que ele falava alguma coisa que realmente acontecia no apocalipse, a falta de confiança. Pro nosso prota se reconciliar com elas, ele disse que tinha trago bacon e salsichão. E com certeza depois delas estarem de estômago cheio e bem alimentadas, elas fizeram as pazes com o nosso prota. A irmã da Lia finalmente disse que estava satisfeita depois dela ter massacrado todos os tomates do nosso prota. E ainda por cima comido toda aquela comida, agora sim ela estava feliz. Rapaz, que buraco sem fundo. Ela ainda lançou a melhor assistência de todas, perguntando se a sua irmã não se casava com o Song. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Porém, ela já começou a dar um sermão na sua irmãzinha, dizendo que ela não deveria vendê-la para ninguém. E quem disse que o nosso prota não tinha gostado disso? Meu parceiro, eu acho que vai rolar um romance aí, hein? Principalmente depois dessa assistência toda. A irmã dela quer garantir a cesta básica dela pelo resto da vida, meu parceiro. Ali, então, mudando de assunto, já disse que elas estavam ficando sem módulos de energia e teriam que ir à base de Rin para poder comprar alguns suplementos. O nosso prota já ficou todo pensativo, pensando se ia ou não. E elas já jogaram um migué, pedindo para que ele fosse, e ele disse claro que sim, cedendo a elas. Ele até começou a falar pra Lia que ele estava precisando de algumas coisas, principalmente o fluido de melhoramento genético, que era para curar os seus pais e ainda por cima traje de combate e arma de fogo para ele sobreviver naquele lugar. Aí que ela percebeu que essa era a oportunidade perfeita para que ela usasse os itens dele para poder melhorar a roupa dela também, já que ela estava lascada por causa daquele último tiro que ela tomou. Porém, começou a dizer que a engenharia genética seria muito melhor para ele do que uma simples injeção, já que ela seria considerada inútil comparada a ela. E o nosso prota simplesmente concordou com o joinha, sem entender nada do que ela estava falando. Depois disso, ele já pegou e lançou 2 maletonas de comida no chão, e elas ficaram impressionadas perguntando o que era aquilo que ele estava guardando ali. Porém, ele disse que era o restante da comida que ele tinha guardado para trazer, e nesse momento elas ficaram maravilhadas, já que tinha frutas, vegetais e ainda por cima tinha até bacon e carne para o almoço. E ainda por cima tinha batata, meu irmão. Isso era basicamente muito raro. As meninas consideraram aquilo como bilhões na frente delas. Elas começaram até quase se ajoelhar na frente do nosso prota. O mais louco foi que elas não acreditaram que ele deixou as 2 sacolas como pagamento para trocar por ouro e o resto deveria ser o suficiente para o que ele precisava para as trocas, mas as meninas estavam no fundo sem acreditar que ele tinha trago tanta comida. Mano, só pra você entender, dava pra comprar mais de 20 a 30 armas desse tipo aí com aquela comida. É muita coisa, mano, é muito dinheiro, você tem noção? E a irmã dela não perdeu a oportunidade de receber a cesta básica de novo e já lançou que a irmã dela deveria casar novamente com o nosso protinha. E ela já começou até a pensar seriamente e ficar toda coradinha. Ele fez de novo! Ele fez de novo! E após tudo isso, eles começaram a ir em direção àquele lugar, já que agora eles estavam preparados do dinheiro para poder chegar lá. Mas aquilo era doideira, parecia uma base do Star Wars, de tanto equipamento que tinha, e sem considerar que o negócio era totalmente seguro. E Song já até se levantou animado perguntando se aquilo era uma base militar. Ela já começou a informar o nosso prota que sim, já que também era usado como ponto para trocas e vendas, principalmente por causa da segurança. E ainda por cima, tinha até umas naves super maneiras em cima dela. Eu pergunto se o nosso prota consegue comprar ela por 2 ovos. E ao chegarem lá, eles eram submetidos a entrar em uma fila, passar o seu cartão e seguir em frente. E vemos que era basicamente uma fila normal para poder ser rastreado e ver se você não continha nenhuma arma ilegal para poder entrar naquele lugar. Que até mesmo checavam os braceletes, mas ela disse que realmente o nosso prota podia entrar com o cartão dela.
Ele até começou a cochichar baixinho com ela quanta comida era necessária para trocar o dinheiro para eletrônico. Então ela explicou que meia moeda eletrônica equivalia a meio ovo naquele mundo. Passando então e autorizando a entrada dela, da sua irmã e o do nosso prota. Porém, um soldado que se aproximou, dizendo que as irmãs do leste agora estavam criando homens como escravos. Porém, ela disse que não era da conta dele, que ele devia tomar conta da vida dele se ele não quisesse morrer. Rapaz, olha o nível de ameaça, ela ameaça até soldado, meu parceiro. E depois de tudo isso, eles estavam finalmente na base de Lin Jiao. E então, o nosso prota entrando naquele lugar percebeu que a cidade parecia totalmente futurística. E o mais doido é que aquele lugar era para pessoas de alto patamar, até mesmo para comer uma lagosta era muito caro. Infelizmente também existia muita prostituição naquele lugar. E após elas entrarem lá, o nosso prota achou estranho que as armas deles tinham sido devolvidas, e até mesmo a maleta dele. E enquanto ele carregava as malas de comida, perguntou às meninas se não era perigoso estar naquele lugar. Porém, a Lia começou a dizer que ele não deveria se preocupar, já que o gueto e o distrito comercial são completamente seguros. Mas ele pensava o contrário disso, principalmente por causa das pessoas que estavam passando fome lá e observando o nosso prota. Parecia que em qualquer momento esse cara iria morder o braço dele e levar junto. Nesse mesmo momento, o nosso prota começou a ver um aviso que uma mulher estava sendo vendida por 6 ovos, literalmente 10 moedas. E ele disse que ela era uma linda mulher, loira e recém tinha voltado do sul. E por esse precinho, camarada, qualquer um poderia ter ela. Nesse momento, nosso prota começou a suar, já que ele queria uma. Na verdade, nem eram 6 ovos, eram 5. Tava na promoção. O cara tava até suando frio, pensando que essa era realmente uma grande tentação. Principalmente pra ele, que tinha muito dinheiro, mas aparentemente nem reconhecia isso. Lia já ficou brava com o nosso prota e começou a olhar para ele dizendo que aconselhava ele a cuidar da vida dele, mas se ele quisesse ele poderia comprar à vontade, mas o cara já começou a pensar, aí rapaz, vai dar ruim aqui. Começou a pensar racionalmente que ele não podia desperdiçar comida com isso, então deveria trocar o dinheiro eletrônico primeiro. E ela começou a olhar mais séria dizendo que bom que o nosso prota tinha tomado essa decisão, já que foi uma decisão sábia e ela tava começando a gostar dele, ele nem tava percebendo. Ela até avisou o nosso prota que elas realmente são humanas, mas faziam qualquer coisa para ter algo para comer, se é que você me entende, né? Lia já informou o nosso prota que eles tinham chegado no destino, que era naquele lugar ali na frente, que elas conseguiriam trocar toda a comida que eles tinham por dinheiro de uma forma aparentemente segura, já que os outros ela não confiava tanto, mas felizmente dessa forma eles não olhariam para o nosso prota como se ele fosse um lunático que estava cheio de dinheiro e andando como se não fosse nada por aí. E por cima, aqueles homens já estavam acostumados a lidar com grande quantidade de comida e achariam normal. Porém, nesse momento, quando eles chegaram, eles acharam estranho que as gêmeas estavam ali, perguntando se tinha algum motivo específico, já que elas quase nunca apareciam naquele lugar para fazer trocas. E ela já colocou as 2 maletas na mesa, dizendo que tinha sim. E o homem, percebendo o peso daquela maleta, começou a perguntar o que na verdade era tudo aquilo. Ela então, abrindo a bolsa, disse que deveria trocar toda aquela comida por moedas eletrônicas. O homem já ficou quase em choque, vendo que tudo aquilo era comida, perguntando se realmente ela queria trocar tudo aquilo por moeda eletrônica, já que era difícil conquistar toda aquela quantidade de comida, mas era muito fácil você poder conquistar outras coisas e poder trocar, mas aquilo ali era quase impossível. O outro soldado, observando, viu que era loucura, já que no meio de tudo aquilo tinha ovos, meu parceiro. Aquilo era a maior raridade do mundo. O homem começou a gritar no mesmo momento, perguntando como ela tinha conseguido aquilo, e ainda por cima tinha carne, meu parceiro, carne saudável, tomate, alface, tinha basicamente tudo que eles precisavam e que eles não comiam há um bom tempo. Nesse momento, o pessoal começou a ouvir que eles tinham ovos e a notícia começou a se espalhar como louco, e o cara começou a falar, mano, fala baixo, mano, o pessoal tá percebendo, tá doido? O homem ainda continuou dizendo que ele não deveria perguntar ao grupo a respeito daquela grande quantidade de comida, já que aquilo poderia ter sido tirado de um grande príncipe das grandes famílias. Então ele decidiu até deixar baixo aquela situação para que nada acontecesse e também não descobrissem que tinha vindo deles, ou até mesmo que o nosso prota e as minas tinham roubado de alguém tão grande assim. O homem então começou a dizer que ele só precisaria de um momento para fazer a transferência, e enquanto isso, a Lia não queria esperar muito e disse que ele deveria se apressar,
principalmente pela falta de educação que ele teve falando aquilo alto. Avisando ainda o cara que se ele tentasse algum truque contra elas, ela iria matar eles, já que ela estava observando ele rapidinho. E a irmã dela no fundo começou a sorrir muito, já que agora eles tinham conseguido uma grande quantidade de comida, meu parceiro. E ela até começou a gritar, dizendo que eles deveriam ir no shopping fazer umas comprinhas. E era tanta animação que deixou ali o nosso prota tão feliz de ver a menina assim, já que ela queria comprar muita coisa, mas não tinha condição. Porém, a vida naquele lugar não era mamão e nem mel, e sempre tinham pessoas observando a todo o redor. E tinha um homem que estava esperto com o nosso protagonista, já que eles tinham conseguido uma grande quantidade de dinheiro e ainda por cima, grande quantidade de comida, já que isso seria muito bom para eles. Então aquele homem começou a passar informação para outro cara, dizendo que ele tinha absolutamente 100% de certeza que eles tinham 2 maletas de comida e tinham trocado tudo aquilo por dinheiro. E geralmente, quem eles tinham avisado era um grande homem com grande poder de fogo, e ainda por cima, esse cara era considerado um dos maiores piratas de roubo daquela região. Então ele perguntou qual era a quantidade da tribo para que eles pudessem matar. Porém, o homem começou a dizer que eram simplesmente 3 pessoas, e dessas 3, somente um era homem. E nisso ele começou a achar estranho, já que essa grande quantidade não era normal para 3 pessoas. Já mandando os homens dele para guardar as estradas do Distrito Oeste por inteiro, já que eles queriam esse dinheiro de qualquer forma. Mas o mais louco é que ele começou a pensar se ele tivesse condição de pagar uma carne de porco, ele já seria considerado muito rico, e aquele cara estava com todo aquele dinheiro andando por aí à toa. Seria o momento perfeito para ele poder ficar rico. Lia, porém, perguntou ao nosso prota se ele tinha certeza que ele queria ir no supermercado, porém ele disse que elas não eram as únicas que tinham coisas para comprar, já que ele estava precisando realmente curar os seus pais. Então ela concordou com o nosso prota de ir lá, já que basicamente com todo aquele dinheiro eles poderiam comprar a loja inteira. Então a partir dali, eles disseram que iriam se preparar e que deveriam comprar tudo o que precisassem, e quando terminassem, se encontravam em um ponto. O mais doido foi que quando o nosso prota entrou lá, basicamente tinha uma interface automatizada dedicada a orientar ele na sua viagem e nas suas compras naquele lugar. Basicamente ele não precisaria das meninas para comprar as coisas ali, já que aquilo podia ajudar ele completamente. E o nosso prota começou a andar sozinho naquela loja, percebendo que tinha tudo o que ele precisava e muito mais, já que aquele mercado estava cheio de tudo, tanto de armas automáticas para combate, até mesmo metralhadoras e robôs gigantescos para serem usados. Nesse momento, nosso prota percebeu que ele poderia sobreviver fácil naquele apocalipse, e as meninas estavam muito ansiosas para poderem comprar muitas coisas também. E foi aí que as 2 meninas também decidiram se separar, já que elas iriam comprar coisas para elas. E elas até avisaram que o nosso prota não deveria ir muito longe, e ele ficou muito irritado, já que ela basicamente eram as proteções dele, e ele não pensou que elas realmente iriam comprar coisas, dizendo que iria dar uma avaliação péssima para elas, já que abandonaram, infelizmente, o cliente delas. Porém, o nosso protagonista começou a dizer que elas deveriam pelo menos ter dito aonde ele deveria ir para poder comprar armaduras. O prota estava andando pela loja e ele percebeu uma coisa incrível, uma pistola automática. Isso seria muito útil para ele, pensando que realmente ele precisava disso, já que naquele mundo pós-apocalíptico ele deveria priorizar a compra de armas que garantiriam a sua sobrevivência, e ele precisava realmente se armar, e foi o que ele fez, comprando várias armas e colocando elas no seu bracelete, e a partir disso ele também colocou os melhores escudos de última qualidade para proteger ele de balas e também aumentar a sua defesa. As meninas observaram então o nosso prota e conseguiram chegar novamente no ponto onde eles tinham marcado para se encontrar, e perguntaram o porquê do novo visual dele, já que elas também tinham feito a mesma coisa. Dando para elas escudos e armas novas, só que esses escudos, cara, esses amarelos eram das últimas gerações, os que mais protegiam, até mesmo desviavam uma bala. Nesse momento, Ali até começou a elogiar o nosso prota, que ele tinha realmente descoberto o que estava em jogo. Ele pensou até mesmo que ele iria aparecer ali com umas 2 escravas no mínimo, mas ele não fez isso. E ela ainda avisou que ela e sua irmã acabaram gastando todo o dinheiro. Porém, ele ficou impressionado perguntando como que elas conseguiram fazer isso, já que principalmente aquilo era muito dinheiro. Então, elas começaram a dizer que como era muito dinheiro, elas gastaram muito em coisas boas. E ainda por cima, a mais nova comprou vários doces para ela.
Porém, o nosso prota ficou irritadão com ela, dizendo que ela não deveria ao menos gastar o dinheiro com doces, já que ele poderia conseguir isso, né? Até mesmo a Lia acabou gastando um pouco com doces caros, que fez com que os dois ficassem gritando no meio da rua. E ainda por cima, o nosso prota tinha razão, já que ele conseguiria doces facilmente para elas. Aquele homem e a sua gangue estavam prontinhos para acabar com a raça do nosso prota ou descobrir a fonte dele de comida, já que com isso ele poderia facilmente ficar muito rico. E enquanto as meninas estavam voltando pelo caminho junto com o nosso prota, a equipe dele já estava preparada para poder acabar com eles. E ainda por cima, o pirata estava junto lá, dando as ordens que avistasse eles. Porém, eles ainda não tinham se aproximado do destino, e o pirata já estava dizendo que realmente aquilo era muito estranho, já que eles tinham uma grande quantidade de comida e talvez eles precisassem interrogá-los. Então, eles começaram a ouvir barulhos de moto e os soldados dele começaram a levantar as armas de imediato, lembrando aos soldados de não matarem as ovelhas, mas sim destruir a moto e roubar tudo o que eles tinham, já que o principal motivo para isso era o dinheiro. Só que, mano, tinha um cara gordão e um outro cara musculoso segurando uma arma tão poderosa que eles atiraram na moto e a moto simplesmente explodiu. Só de imaginar essa situação, o dinheiro já foi embora também. Os caras não souberam nem dosar o poder de fogo que eles tinham. Isso é louco. Com essa explosão, a moto delas acabou sendo impulsionada e explodindo mais ainda. E com isso, o pirata começou a ficar muito irritado, já que não tinha chance nenhuma daquele pessoal sobreviver a tudo aquilo. O seu capanga até mesmo começou a pedir desculpas, mas ele chamou ele de idiota, já que agora eles tinham perdido a maior oportunidade deles de lucrar, já que só o bife eles iriam ser considerados ricos. Então, ele mandou todos os seus capangas irem olhar para ver se encontravam os restos, mas chegando lá, a única coisa que eles encontraram era o restante do overcarro, que era a moto da mulher. Mas nesse momento, de repente, meu parceiro, começou a chover bala em todos eles. Não era uma bala qualquer não, era uma bala explosiva e mandou todos aqueles capangas que estavam perto da moto pelos ares. Eles foram evaporados em questão de instantes com uma super arma que a irmã da Lia estava carregando. Mano, como é que uma criança tem uma posse de arma desse tamanho? Isso é louco. E ela, observando tudo aquilo, disse que todos os capangas tinham explodido em pedaços. Olha o tamanho da maldade da bichinha. Então, aquele pirata começou a perceber que elas não estavam para brincadeiras e deveriam atacar com tudo em direção a eles. Mas os seus soldados não estavam entendendo o que estava acontecendo, já que a explosão tinha sido muito grande. E então, esse homem começou a perceber que na verdade ele tinha se metido no lugar errado, já que pelo nível da explosão, a arma que elas estavam usando só poderia ser muito forte, e o que elas tinham feito foi abandonar a moto em um certo local e deixar ela ativada andando sozinha, e percebendo então que eles iriam atacá-la, e basicamente foi uma armadilha para a armadilha deles. E ele então pensou que logo logo a segunda onda de tiros chegaria em breve e todos eles deveriam se preparar para atacar eles antes que isso acontecesse. Porém, em questão de instantes, mais uma explosão apareceu na frente deles. Outro pirata avisava pro soldado dele pegar alguns homens e lidar diretamente com aquela mulher. Então, alguns soldados se juntaram para correr em direção aos disparos. Porém, o nosso prota, percebendo que isso não ia dar boa, começou a pensar que eles tinham que fazer alguma coisa também. E a sua irmãzinha mais nova já avisou a Lia que realmente algumas pessoas estavam chegando após a explosão. E ela informou que provavelmente ela não conseguiria lidar, já que a arma dela era de longa distância. E ainda por cima, os projéteis ainda não tinham terminado de carregar, e realmente a irmãzinha dela não tinha habilidade nenhuma em combate de curta e média distância. O negócio dela era atirar de longe e explodir todo mundo. Porém, ela lembrou do que sua irmãzinha tinha dito a ela, que isso poderia ser resolvido cobrindo com vários tiros em direção ao oponente. E ela então começou a levantar uma arma que ela tinha comprado, que era nova, que era muito apelona. Ela basicamente voava em direção ao alto e após isso ela mirava no inimigo, basicamente lançando vários disparos em direção a eles. Mas já isso ela precisava carregar por um tempo. E a irmãzinha dela começou a se levantar, dizendo que agora eles deveriam lidar com todo o poder de fogo dela. Porém, eles percebendo isso, disseram que já estavam perto e faltava só um pouco para poder atirar nela. Então, em questão de instantes, eles começaram a olhar para o alto e perceber
que algo estava vindo, mas antes disso, eles precisavam se livrar do atirador do morro o mais rápido possível. Então, em questão de instantes, um homem que estava basicamente com uma armadura completa de robô percebeu que estava vindo tiros de algum lugar distante, mas ele nem mesmo com essa armadura conseguiu se defender deles, sendo atravessado por completo, e aqueles mini foguetes que estavam no alto estavam mirando as balas diretamente em todos eles, e eles perceberam que a artilharia era bem pesada e nem mesmo seus escudos conseguiriam lidar, e a menina começou a correr dizendo que estava muito perigoso e que eles precisavam se abrigar o mais rápido possível. Porém, em questão de instantes, ela já estava toda ametralhada, tinha até mesmo perdido a cabeça naquela situação, e o homem, percebendo que isso estava nesse nível, não tinha outra chance senão correr daquele lugar. Mas o mais estranho é que eles não tinham noção do que estava atacando eles, já que as armas ficaram no ar parecendo estrelas, e elas realmente não davam nem a chance do inimigo perceber o que elas realmente eram, e aquilo tinha sido o maior gasto da menina. Em questão de instantes, ela já começou a preparar mais disparos para atirar naquele homem, e ele já tinha agora finalmente avistado o que era, e ele não acreditou que aquilo tinha sido vendido para uma pessoa, já que aquela arma era muito cara. Nesse momento, ele já percebeu que ele com certeza não iria sair vivo dali, mas iria dar o seu máximo para poder tentar matar aquela mulher de qualquer jeito. Então ele começou a correr, já que se ele tivesse o poder daquela arma, ele poderia ficar muito rico vendendo simplesmente uma delas. Mas infelizmente, aquela arma não só disparava, ela também atirava laser, meu mano. E o cara, em questão de instantes, foi totalmente evaporado por uma criancinha de 15 anos de idade, afirmando ainda que a sua irmãzinha estava completamente certa de cobrir tudo na bala. E se você assistiu até aqui, não esquece de curtir e compartilhar com um amigo, e se possível, hype o vídeo no canal. Muito obrigado por estar assistindo até aqui, valeu, que Deus abençoe sua vida, hein? Um ótimo dia!